Five Nights at Freddy's. Você com certeza conhece esse jogo criado pelo Scott Cawthon há mais de 10 anos atrás. Porém, o que você não deve conhecer é as fangames diversas que a comunidade de Five Nights at Freddy's acaba fazendo do jogo. E hoje não será diferente. Tá, chega de copiar o Slenderman. Desculpa, mano. Não é segredo pra ninguém que todo mês uma fangame de FNAF é lançada na Game Jolt e por aí vai. Porém sempre fica aquela pergunta, tá, mas e algumas fangames que eu sempre vejo ela nas páginas do Google e nunca lança? Será que a produção ainda tá ativa? Tipo, vai me dizer que vocês não pensam isso? Pô, só eu penso. Só eu que navego pela Game Jolt. Até que então chegou o nosso mano Slenderman do canal The Slenderman no Discord pra mim e me recomendou uma fangame de FNAF feita no Roblox, que ainda não lançou, mas a produção está 100% ativa. E eu decidi dar uma olhada e o jogo tá muito bem feito, é sério, tá lindo nas animações. Só que ele não tem conteúdo suficiente para um vídeo completo. Porém, ele tem conteúdo suficiente para eu fazer um vídeo sobre fangames que ainda não lançaram parte 2. Então sim, esse vídeo será uma segunda parte desse vídeo aqui do canal que eu trouxe sobre fangames de FNAF que ainda não lançaram. E eu fui motivado pelo nosso mano Slenderman. Então se estiver assistindo isso, Slenderman, eu trouxe a sua ideia aqui, beleza? Um beijo pra você. Mas enfim, vocês estão prontos pra ver as fangames de FNAF que nem lançaram ainda? Então venham todos comigo, membros do Culto Takasu, inscritos nesse canal que tá quase chegando a 60 mil inscritos, que vão deixar o like, aí para o vídeo e claro, se inscreverem caso não forem inscritos. O Slenderman vai me dar um tapão na minha orelha. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É a última vez, desculpa. Bom, como eu disse antes, o Slenderman me recomendou um jogo que está sendo produzido no Roblox. Exatamente, não é só na Game Jolt que eles lançam jogos. Que por ser do Roblox, vocês já pensam em coisas assim, né? Esse tipo de gameplay. A gente subestima muito o Roblox, não vou mentir. Mas hoje eu apresento a vocês Byte by Night, criado por Ozelblox, uma fangame de FNAF lançada no Roblox. Que pra quem não conhece, ele será um jogo que imita basicamente a gameplay de Dead by Daylight, esse joguinho pouco desconhecido aí que chamou FNAF por uma collab recentemente. E o conceito do jogo é ter um assassino versus alguns sobreviventes enquanto eles fazem tarefas. Porém, os personagens dos sobreviventes vão ter papéis bem distintos um do outro que tem que se ajudar durante a gameplay. E os sobreviventes serão divididos entre cliente, que a gente não sabe o que é, curandeiro, que obviamente é o curandeiro que cura os seus aliados, mas não sabemos como, o guarda de segurança, que a gente não sabe o que ele fará na gameplay também, mas que pelo nome provavelmente ele vai mexer nas câmeras e nas portas durante a gameplay, ou seja, ele será muito útil. E o único que a gente tem informação que é o lutador, que vai poder atordoar o assassino com um machado. Bem curioso. E no visual esse jogo tá lindíssimo, cara. Olha o assassino, cara. Olha a animação do assassino do Springtrap. There's nowhere left to hide. Falando nos assassinos, a gente já tem 3 confirmados para lançar junto com o jogo, que será o Springtrap, o Mimic e o Ennard. E como vocês podem ver, a animação do Mimic tá muito boa, cara. Tipo, cara, isso não parece Roblox, é sério. E sobre os assassinos, a gente tem uma informação de que a Puppet também poderá ser adicionada no jogo posteriormente. Então provavelmente teremos mais assassinos disponíveis, e não só esses 4. Aliás, esses 3, eu não sei contar. Mas é isso, mano, mesmo com o pouco que a gente tem, eu tô bem curioso por esse jogo, cara. Ele tá muito bonito, muito bem feito, e mesmo sendo um Dead by Daylight, cara, é um jogo no Roblox. Isso é muito surreal. Falando em Roblox... Bom, pra continuar no assunto Roblox, eu quero apresentar pra vocês The FNAF 2 Game, um jogo de FNAF baseado no filme de FNAF 2. Olha que loucura! E assim como Byte by Night, esse jogo também está sendo produzido no Roblox. E olha essa gameplay maravilhosa!
Criado por VIN Robotics, ele será uma fangame de FNAF que reimagina a gameplay do filme de FNAF 2, em que a gente tem que reiniciar e desligar os animatrônicos enquanto eles nos perseguem, enquanto a gente usa a lanterna e a máscara. Mano, surreal, genial e muito bom. E o jogo tá tão bem feito que nem parece Roblox, cara. Eu tô de boca aberta, tá muito lindo, muito bem feito e eu tô muito ansioso pra esse, porque o filme de FNAF 2 é bem legal nessa parte da gameplay. Então, cara, tô só esperando. Agora, navegando pela GameJolt, uma fangame de FNAF que me chamou muita atenção é uma que não tem Five Nights no nome, não tem Freddy's no nome, é uma apenas chamada Last Hours, ou Últimas Horas. Criado por Orange Age Games, eu acho que é assim que se pronuncia, e o curioso dessa fangame é que ela não tem vídeo de gameplay, não tem trailer, ainda não tem nada, apenas algumas imagens que eu achei lindíssimas. E algumas imagens 2D, né, pôsteres dos personagens que, protagonizarão essa fangame. Quase fugiu da minha língua. Protagonizarão. E a gente ainda não tem nem o design dos animatrônicos, apenas em 2D, mas em 3D, nada ainda. E uma arte assim, simples. E a única info da história que temos é que se passa 30 anos depois do desaparecimento das 5 crianças que conhecemos, que foram finalizadas por um cara sem rosto e que não lembram como é a aparência dele. Já a gameplay é descrita como point and click clássico, porém mais livre, que você vai poder andar pelos lugares e que não vai ser recomendado pra criança, mano. Tipo, provavelmente a história vai ser bem mais pesada que o FNAF convencional. E apesar de não ter muita coisa disponível sobre o jogo, o último post foi de 2 meses atrás do dev, né, do criador, agradecendo o marco de 10 mil seguidores e que ele tá trabalhando no jogo, ou seja, o jogo tá vivo, então é só esperar mais algumas horas de Last Hours. Esse trocadilho não foi intencional. Uma fangame que acabou me chamando a atenção, mas que infelizmente entrou em um hiato, ou basicamente uma pausa, é um chamado Purgatorium. E relaxem, apesar de estar entrado em um hiato, em uma pausa, não significa que o jogo foi cancelado, e sim que só foi paralisado a produção, mas que ele ainda pode sair um dia. E ao que tudo indica, esse jogo realmente vai se passar em um purgatório, porque a descrição dele é bem curiosa. A descrição começa citando um personagem que aparentemente foi finalizado por um incêndio e que agora foi parar em um lugar completamente desconhecido com criaturas de metais prontos para assombrá-lo. E aparentemente o jogo tinha o nome de Dormitabs Reboot, ou seja, era um reboot de um outro jogo, mas mudou completamente e recebeu um novo nome, que é Purgatório. E eu não manjo muito bem da fangame Dormitabs, então eu vou deixar, né, infelizmente vai ficar de lado a informação sobre esse jogo. Quem souber, comenta aí, beleza? Mas enfim, Purgatório é desenvolvido por Vix Dev, né, um dev junto com uma equipe gigantesca que, cara, as imagens mostram que um jogo parece ser bem interessante, e só pelo nome ser Purgatório já me chamou a atenção, o conceito me chamou a atenção, então, cara, infelizmente, mesmo estando em um hiato, eu quero muito saber como que será esse jogo no final. Chegamos agora em um jogo oficial da Fanverse chamado de FNAC Fur, desenvolvido pelo próprio Emil Mako. E sim, galera, pra quem não sabe, FNAC Fur é sim da Fanverse e será lançado junto com os 4 jogos oficiais. E como vocês podem reparar bem, ele é um joguinho plataforma, muito parecido com o Mario, só que você pode voltar, não sei muito bem, e é baseado totalmente no minigame do Five Nights at Candy's 3 Candy Adventure, que é um joguinho bem legal. Eu tive o prazer de jogar a demo de FNAC Fur, é muito bom, muito divertido, mas tá incompleto, porque é uma demo, ele para do nada. E bom, aparentemente o Emil Mako teve que trocar de engine da Click Team pra Game Maker, então por isso que ele acabou lançando essa demo, que é a versão da Click Team, ou seja, tá refazendo o jogo basicamente. E eu acredito fortemente que esse jogo guardará segredos importantíssimos, porque o criador disse que não é um jogo piada que zoa os jogos originais, ele é tipo um FNAF World mesmo. E como o FNAF World guarda uns segredos interessantes de FNAF, eu acho que FNAC Fur vai ser bem útil pra lore e eu tô muito empolgado pra ele. Essa aqui é uma fangame
tão antiga que nunca lançou, uma das mais antigas que ainda não lançou, que cara, se vocês são de 2018, da época de FNAF 2018, vocês vão lembrar. Mas pra quem não manja, conheça FNAF Pyro Illusion, uma fangame de FNAF que tá sendo prometida desde 2018 e até agora nada. Com um estilo de gameplay bem parecido com Five Nights at Freddy's Sister Location, ele tem um conceito interessante de animatrônicos, que apesar do nome, não é o Pyro de TF2. E sim essa raposa super estilosa junto com seus amigos animatrônicos. Mano, muito lindo. Tá, Victor, mas por que o jogo tá sumido desde 2018? Bom, o próprio criador do jogo, Dedenko, eu acho que é assim que se pronuncia, explicou um pouquinho na Game Jolt por que o jogo tá sumido por vários anos. Ele basicamente diz que anunciar as coisas cedo demais não dá muito certo, né? Tipo, não dá pra ser ansioso e já anunciar um jogo novo e não sei o que e ficar parado por anos. Então ele decidiu, né, ir trabalhando no jogo aos poucos e não anunciar nada. Ah, Victor, então ele ainda tá trabalhando no jogo? Bom, ele diz aqui que deu uma paralisada, mas que não cancelou o jogo, porque ama muito os conceitos que ele mesmo criou. Então o jogo não tá cancelado, ele só tá em hiato também. E realmente, né, mesmo que o jogo de 2018 pra cá, pra muitas pessoas possam passar muito batido, porque imita Sister Location, que é um jogo velho, eu acho ele bem bonito visualmente, no conceito, porque, bom, eu adoro Sister Location no visual. Então, cara, eu tô muito hypado pra esse jogo também, mesmo ele estando parado há quase 8 anos. Mas enfim. Outro jogo muito bom que eu tô jogando há muito tempo, agora que saiu uma nova atualização, é o FNAF World Refreshed. Nossa senhora, como eu amo FNAF World. FNAF World Refreshed é basicamente uma fangame de FNAF, né, que faz um remaster completo do FNAF World. Desde atualizar os modelos dos personagens, como por exemplo os Phantoms, que mudaram muito em relação ao jogo original, como também adicionar alguns mundos novos, como por exemplo o mundo do deserto e o mundo da caverna de gelo, o mundo do pântano, que eu achei sensacional. Ô, Victor, mas você não falou que o jogo acabou de lançar uma atualização nova? Então, é uma atualização que atualiza o jogo padrão, mas eles estão prometendo mais mundos, mais fases, mais personagens, ou seja, ainda não tá completo. Por exemplo, no menu do jogo a gente tem o Funtime Fred, e no jogo não tem nenhum Funtime para desbloquear, ou seja, ainda vão ser adicionados no futuro. Então, o jogo está sendo desenvolvido aos poucos para lançar mais conteúdos novos. Eu achei esse jogo tão bem feito, tão polido, tão bonito, que ele poderia ser facilmente um jogo da Fanverse, cara. Scott, canoniza esse jogo na Fanverse, por favor. Obrigado. Esse aqui até ganhou uma fama notável depois de zoar bastante o FNAF em Real Time e também de ter recebido uma demo nova. Mas conheçam FNAF Blood e Gears. Pô, Victor, outra remake de FNAF? Calma, esse tá bem melhor. Ele surpreendentemente dá visuais bem realistas pros animatrônicos, mas não aquele realista tipo, ai meu Deus, que coisa forçadamente assustadora. Não, tipo, eu veria animatrônicos assim na vida real, realmente. E com a história 100% reimaginada. Por exemplo, agora se passando em outubro de 2003, né? Não nos anos 90, como o FNAF 1 se passa. Criado por J.D. Bryant Dev, eu acho que é assim que se pronuncia. Esse jogo não só promete reimaginar o FNAF 1 classicão, como também adicionar coisas novas, como por exemplo pós-noites, minigames, enfim, cara, esse é realmente um remake de FNAF que eu tô curioso, porque ele é muito bonito e parece até melhor que FNAF Plus. Falei mesmo. De todas as imagens que a gente recebeu desse jogo, parece que vale muito a pena, então esse eu tô empolgado. Uma menção honrosa aqui que eu queria dedicar é um chamado Melodies, episódio 1, que vai ser uma fangame de FNAF dividida em capítulos, então. Que sempre que eu navego na capa da Game Jolt eu vejo esse cara de bigode protuberante que eu acho muito bem feito, tipo, raro ver humanos em FNAF, né? Então, é bem interessante. A história acompanhará Jeremy Fitzgerald, que ele decide procurar por um trabalho no jornal e então acaba trabalhando nesse lugar macabro. E o jogo ainda está sendo feito por Uncle Element, que ele mesmo diz com todas as letras que é apenas ele que está produzindo o jogo e que não é para apressá-lo. Então, deixa a arte ser construída no tempo, deixa o cozinheiro cozinhar e é isso aí. E
pra fechar a lista, nós temos uma fangame de FNAF que eu sempre fico empolgado quando eu lembro dela, que é a Sinister Turmoil Sewers. Eu não sei como é que fala em inglês. Que na tradução livre seria Tumulto Sinistro Esgotos. Pois é, criado por Angus WW, o jogo se passa em esgotos bem grandes em que o nosso personagem Warren Bran procura o seu amigo enquanto desvia de animatrônicos bizarros. E cara, esse jogo já passou por várias versões, tipo, era pra ter animatrônicos toys, era pra ter animatrônicos comuns, todos com dentes bizarros, mas não sei o que deu que virou o que é hoje. E o primeiro capítulo desse jogo a gente enfrenta a Mangle, e eu acredito que em capítulos posteriores a gente enfrenta os outros, que eu lembro que tem o Balloon Boy, eu acho, enfim, esse jogo ainda tá sendo produzido, então, mano, o jogo tá demorando, mas ele tá vivo e tá sendo muito bem produzido e muito bem feito. Mas enfim, diga nos comentários quais fangames vocês conheciam, quais vocês estão mais empolgados. Eu queria agradecer ao Slenderman que me deu a ideia graças ao jogo do Roblox, que eu tô bastante empolgado também, porque eu achei bem legal. Um beijo, Slenderman. E é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo, e tchau, tchau.